Minha sogra destrói meu vestido de noiva de $8.000 por não permitir que minha cunhada fosse de branco, mas... Os casamentos deveriam ser mágicos, mas desde o momento em que anunciamos o nosso, eu soube que não seria um caminho fácil. Meu noivo e eu estávamos juntos há 4 anos e isso deveria ser uma celebração da vida que construímos juntos. Em vez disso, virou um campo de batalha graças à minha futura sogra. Passei anos economizando centavo por centavo, fazendo horas extras para poder comprar o vestido dos meus sonhos. Um lindo vestido de $8.000 do qual me apaixonei assim que o vi. Para mim, era mais que um vestido. Minha mãe nunca teve a oportunidade de caminhar pelo corredor com um vestido branco. A cerimônia dela foi simples e ela queria que isso fosse especial. Claro, minha sogra não entendia isso. Ela fazia comentários sobre como isso era pouco prático e sugeria que eu só queria me exibir. Eu ignorei, achando que ela só queria me irritar. Mas o verdadeiro problema começou quando minha cunhada, a irmã mais nova do meu noivo, anunciou que estava se divorciando do marido. Ela o havia traído e tudo tinha sido um desastre, mas de alguma forma, minha sogra conseguiu distorcer a história para fazer parecer que ela era a vítima. Para minha sogra, minha cunhada não era apenas sua filha querida, mas o sol, a lua e as estrelas. De repente, o foco deixou de estar em nosso casamento e passou a ser sobre a recuperação emocional da minha cunhada. Uma semana depois do anúncio do divórcio, minha sogra veio até mim com uma sugestão entre aspas porque parecia mais uma ordem. Disse que seria um gesto maravilhoso se eu permitisse que minha cunhada vestisse branco no casamento, garantindo que isso a ajudaria a se sentir melhor e incluída, considerando pelo que estava passando. Eu recusei explicando que o branco estava reservado para a noiva como manda a tradição. O rosto da minha sogra ficou duro e ela disse que achava que eu estava sendo egoísta. Argumentou que a família deveria estar acima de tudo e que eu deveria deixar a tradição de lado pelo bem da minha cunhada. Meu noivo tentou acalmar a situação sugerindo que podíamos encontrar outra forma de fazer minha cunhada se sentir especial, mas minha sogra não quis ouvir. A partir daquele momento, a relação ficou ainda mais tensa. Minha cunhada também não ajudava. Ela se fazia de vítima, lançando comentários nos encontros familiares como acho que algumas pessoas simplesmente não entendem como é difícil passar por um divórcio. Não precisava nem perguntar, claramente essas palavras eram dirigidas a mim. As coisas pioraram quando minha sogra começou a envenenar outros membros da família contra mim. Em certo momento, ela disse à tia do meu noivo que eu estava excluindo minha cunhada do casamento por completo, o que não era verdade. Em outra ocasião, insinuou ao marido que eu estava sendo egoísta e queria fazer tudo girar em torno de mim. Toda a família começou a fofocar e na história que minha sogra contava eu era a vilã. Tentei continuar focando nos preparativos do casamento, mas a interferência da minha sogra tornava tudo quase impossível. Ela tinha uma opinião sobre tudo, as flores, o mapa de assentos, o menu, e cada vez que eu tomava uma decisão, ela encontrava uma forma de criticá-la. Ela até tentou convencer meu noivo de que não precisávamos de uma cerimônia tão elaborada e que deveríamos simplesmente fugir para nos casar. Ele não concordou, mas a insistência dela começava a afetá-lo. Então chegou um jantar em família. Minha sogra voltou a tocar no assunto de minha cunhada vestir branco, desta vez na frente de todos. Disse que era uma pena que eu não pudesse ser mais compreensiva com o que minha cunhada estava vivendo e até sugeriu que eu estava agindo por ciúmes. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Lembrei a ela que era meu casamento, como já havia feito muitas vezes, e que minha decisão estava tomada. Minha sogra disse que se eu realmente me importasse com a família, não seria tão rígida. Minha cunhada começou a chorar, dizendo que se sentia rejeitada e excluída. A sala ficou em silêncio enquanto todos me olhavam esperando minha reação. Foi então que meu noivo interveio e disse à mãe que era injusto me colocar naquela posição. Disse que eu havia sido mais que razoável e que minha sogra precisava respeitar nossos limites. A reação da minha sogra foi dramática, para dizer o mínimo. Ela nos olhou e disse que se não estivéssemos dispostos a ceder, nos arrependeríamos. Depois se levantou e foi embora com minha cunhada seguindo. Depois disso, tudo piorou. Minha sogra começou a agir pelas sombras. Vários fornecedores cancelaram seus serviços de repente, alegando mal-entendidos. Eu sabia que minha sogra estava por trás disso, pois ela havia assumido o controle como se fosse a organizadora do casamento, sem meu conhecimento. As flores foram enviadas para o endereço errado e o pedido do bolo foi misteriosamente alterado. Era evidente que ela estava tentando sabotar o casamento, mas eu não tinha provas concretas para confrontá-la. Apesar de tudo, meu noivo me apoiou, mas o estresse estava nos afetando. Ele se sentia preso entre a lealdade a mim e a sua família, especialmente com sua mãe o fazendo se sentir culpado constantemente. Eu tentava tranquilizá-lo dizendo que não o culpava pelo comportamento da mãe, mas no fundo eu começava a me perguntar se nosso relacionamento poderia sair dessa sem danos permanentes. Tanto ela quanto minha cunhada já não estão mais convidadas para o casamento, isso está mais que claro. Mas ainda não sei se vocês vão se arrepender se referia a isso ou a algo mais. Atualização 1.
2 dias antes do casamento, deveria ter sido uma noite tranquila, com tudo pronto e preparado. Eu achava que podia relaxar um pouco e aproveitar o que estava por vir, mas acabou se tornando um pesadelo que me atormentaria para sempre. Cheguei ao local do casamento com a intenção de fazer uma última inspeção e garantir que tudo estivesse no lugar. Os responsáveis pelo buffet estavam terminando sua instalação e o florista já havia saído havia 1 hora. Meu vestido de noiva estava guardado com segurança em uma sala designada. Eu havia levado anos economizando para aquele vestido e ele era tudo que eu sempre havia sonhado. Renda delicada, um corpete justo e uma cauda longa e elegante que parecia interminável. Só de pensar em vesti-lo, eu me enchia de emoção e orgulho. Enquanto me aproximava da sala, notei que a porta estava entreaberta. Eu me lembrava perfeitamente de tê-la trancado mais cedo naquele dia. Meu coração começou a disparar enquanto empurrava a porta, apenas para me deparar com uma cena digna de um filme de terror. Lá estava meu lindo vestido, agora reduzido a um monte de tecido rasgado espalhado pelo chão. O corpete estava completamente destruído, a renda dilacerada em pedaços e manchas vermelhas, provavelmente vinho, estavam espalhadas por todo o material branco, tornando-o completamente inutilizável. Chamei a segurança do local para relatar o ocorrido. O segurança parecia tão surpreso quanto eu e murmurou algo sobre verificar as imagens das câmeras de segurança no corredor. Passamos 1 hora assistindo a gravação, até que finalmente vimos, na tela em preto e branco, a pessoa que havia feito aquilo. Ali estava minha futura sogra, entrando no local com uma grande bolsa e saindo menos de 20 minutos depois, ofegante e parecendo acalorada. Quando voltei para a sala, meu noivo já estava a caminho depois de uma ligação de pânico que eu havia feito. Mostrei-lhe meu telefone com a gravação da mãe dele destruindo meu vestido. Ele assistiu algumas vezes até que finalmente disse que ele mesmo resolveria a situação e que eu não deveria me preocupar. Saiu para fazer uma ligação, mas eu conseguia ouvir do corredor porque ele estava gritando bastante alto. Quando saí no corredor, ouvi minha sogra gritando do outro lado da linha. Ela dizia que eu merecia aquilo, que essa garota não tem respeito por esta família, e que talvez agora eu aprendesse a não morder a mão que te alimenta. Arranquei o telefone da mão do meu noivo e disse a ela que o que havia feito teria consequências. Ela respondeu que eu havia pedido por aquilo ao me recusar a permitir que sua filha, sua pobre e despedaçada menininha, tivesse um momento de alívio em meio ao sofrimento na minha festa de casamento. Antes de desligar, ainda disse, nenhum homem vai querer se casar com uma mulher que nem sequer respeita os próprios sogros. Meu noivo estava fora de si, andando de um lado para o outro enquanto tentava decidir o que fazer. Eu podia ver que ele estava arrasado com a situação. Ele me amava, mas também estava lidando com o fato de que sua mãe estava destruindo tudo apenas para provar que estava certa. Ele me garantiu inúmeras vezes que ficaria do meu lado, não importava o que acontecesse, mas estava visivelmente abalado. Para piorar, fui tentar falar com minha cunhada, já que ela não atendia minhas ligações. Quando a confrontei e perguntei se sabia de algo, ou se estava envolvida, ela se recusou a olhar nos meus olhos. Sua falta de resposta foi suficiente para que eu soubesse que ela não era completamente inocente. Apesar de estar devastada, eu sabia de uma coisa com certeza, não permitiria que isso arruinasse meu casamento. A ideia de dar à minha sogra a satisfação de ter destruído meu grande dia era insuportável. Meu noivo, abençoado seja, entrou imediatamente em ação. Ele reuniu nossos amigos e familiares mais próximos, explicou a situação e pediu ajuda. A notícia se espalhou rápido e em menos de 1 hora, tínhamos um pequeno exército de pessoas queridas determinadas a salvar o nosso dia. Foram feitas ligações para todas as lojas de noivas dentro de uma distância razoável. Amigos procuraram vestidos de segunda mão online e se ofereceram para buscá-los. Alguns fornecedores que souberam do que aconteceu se dispuseram a ajustar seus horários para ajudar com as mudanças de última hora. Até a mãe da minha dama de honra ofereceu seu próprio vestido de noiva, que ela havia cuidadosamente preservado durante décadas. À medida que as horas passavam, o clima mudou de desespero para esperança. Ver tantas pessoas se unindo para ajudar fez com que eu percebesse que, embora minha sogra tentasse me derrubar, havia muitas outras pessoas me erguendo. Finalmente, já nas primeiras horas da manhã, encontramos uma solução. Uma dona de boutique que soube da minha história se ofereceu para me emprestar um vestido deslumbrante de sua coleção. Não era o vestido dos meus sonhos, mas era lindo e me caía perfeitamente. Sei que minha sogra fez o melhor que pôde para arruinar meu dia e não conseguiu. Ela tentou me dar o golpe final e não conseguiu me derrubar. Talvez seja a hora de eu dar o meu, mas vou deixá-la esperar até depois do casamento. Isso é o mais importante para mim agora. Atualização 2. Era para amanhã após o casamento ser um momento de alegria, onde eu estaria desfrutando do meu novo casamento, mas em vez disso, começou com minha vingança contra minha sogra. Embora eu não chamaria de vingança, prefiro dizer que foi colocá-la no lugar que merece. Depois do caos da outra noite, meu marido e eu decidimos que já era suficiente. Precisávamos colocar um freio na minha sogra, que estava completamente fora de controle e sem limites.
Fomos cedo à delegacia, armados com as gravações de segurança e as declarações da equipe do local. Parecia quase patético acusar minha sogra de um ato assim, especialmente quando precisei sentar diante de um policial para descrever por escrito o que ela havia feito pouco antes do meu casamento. Felizmente, o policial garantiu que o caso seria tratado com seriedade. Afinal, tratava-se de um vestido de $8.000. Em questão de horas, minha sogra foi chamada para um interrogatório. Eles poderiam ter simplesmente arquivado minha denúncia e ignorado o caso, a justiça nem sempre funciona como esperamos. Mas felizmente desta vez, tudo foi feito como deveria ser. Recebemos muitas mensagens da família, algumas boas, outras nem tanto. Você sabe como é. Alguns achavam que fizemos o certo, enquanto outros estavam determinados a defender minha sogra. O mais surpreendente foi que minha cunhada não disse absolutamente nada. Quanto à mãe dela, não sei. Esperávamos que pelo menos tentasse defendê-la ou minimizar o que ela havia feito. A polícia está investigando minha sogra por um ato criminoso, um que começou com a ideia de permitir que minha cunhada vestisse branco no meu casamento. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha sogra foi oficialmente acusada de destruição de propriedade. Ela foi liberada pouco tempo depois, mas não perdeu tempo em tentar mudar a história do que havia acontecido. Naquela mesma noite, convocou uma reunião familiar, exigindo que todos a ouvissem. Como a maioria dos parentes morava perto, meu marido e eu decidimos comparecer, conscientes de que essa era uma oportunidade para esclarecer tudo antes que ela distorcesse a verdade. A reunião aconteceu na casa da minha sogra. Estávamos literalmente entrando na cova do lobo, mas era lá que precisaríamos contar nossa versão da história antes que ela manipulasse. Quando chegamos, minha sogra estava sentada na cabeceira da mesa, e a sala estava cheia de parentes. Minha cunhada também estava lá, mas permanecia em silêncio. Minha sogra não perdeu tempo e logo começou seu ataque. Primeiro, me acusou de ser vingativa, dizendo que eu não perdi a oportunidade de humilhá-la. Admitiu que destruiu meu vestido, mas disse que foi apenas um momento de fraqueza, motivado pelo amor à sua família. Com voz chorosa, disse que só havia agido daquela forma porque queria ajudar sua filha, que estava atravessando um momento difícil após perder o casamento. Disse ainda que o pedido que fez era minúsculo, comparado com a ideia de termos adiado o casamento, algo que, segundo ela, eu deveria ter feito espontaneamente, sem que precisasse pedir. Segundo ela, o mínimo que eu poderia ter feito era conceder aquele pequeno desejo à minha cunhada. Eu devia isso a ela. Foi então que meu marido pediu para que eu o deixasse lidar com aquilo. Eu sabia que se abrisse a boca diria algo bem duro, mas depois do que ele falou, acho que minhas palavras teriam sido um elogio comparado ao que ele disse. Diante de todos os familiares, e quando digo todos, eram todos mesmo, ele disse que sua irmã só estava atravessando o fim de seu casamento porque ela havia se envolvido com outro homem que não era seu marido. Disse que ela não tinha moral alguma para dizer que eu precisava aprender uma lição, porque nem ela nem a mãe dela estavam aprendendo a lição mais importante, que trair em um casamento significa destruí-lo. Meu marido afirmou que sua irmã não deveria ser recompensada por isso de forma alguma. O único papel dela naquele dia deveria ter sido simples, comparecer à cerimônia e manter a boca fechada. Em vez disso, sua mãe não só estragou o que ele e eu estávamos construindo juntos, como ainda teve a coragem de justificá-lo como se fosse um ato de amor. Foi então que meu marido, cheio de raiva, disse algo que fez a sala inteira prender a respiração. Com todo esse drama, estou começando a pensar se não devo fazer um exame de DNA. Minha sogra ficou completamente sem reação. Ela havia escolhido estrategicamente um lugar na sala que a colocava como centro das atenções, mas agora esse mesmo lugar a transformava no alvo perfeito. Sem outra saída, começou a fingir lágrimas e acusou meu marido de tê-la traído, de ter virado as costas para a própria mãe. Apontou para mim, dizendo que todas aquelas palavras não eram realmente dele, mas que com certeza eu havia passado a noite inteira envenenando sua mente contra ela. Olhei para minha sogra e respondi: passamos a noite inteira fazendo muitas coisas, mas nada disso. A sala explodiu em caos. As vozes começaram a se elevar, e enquanto alguns gritavam defendendo uma coisa, outros gritavam defendendo outra. E então, no meio da confusão, minha cunhada finalmente falou. Ela admitiu que sabia do plano da mãe e disse que tentou convencê-la a desistir, mas não teve coragem de traí-la contando a verdade. Eu não fiquei feliz com essa confissão, não naquela hora. A reunião terminou em desastre. Alguns parentes saíram furiosos porque finalmente viram do que minha sogra era capaz. Outros ficaram para consolá-la porque, segundo eles, uma pobre velhinha como ela não merece passar por isso agora. Meu marido e eu saímos porque não havia mais espaço na sala, não com tanto ego inflado no ar. Ainda estamos decididos a seguir com a denúncia. Se minha sogra não gosta disso, então deveria ter pensado nas consequências antes de cometer vandalismo. Ela não é uma criança de 7 anos. É uma frágil velhinha, como a chamaram seus defensores, uma frágil velhinha de 58 anos. Uma criança perde a TV como castigo. Essa frágil velhinha vai enfrentar um processo. É assim que as coisas são. Atualização 3.
Uma semana após o casamento, enquanto nos acostumávamos à nossa nova vida, recebi uma ligação inesperada. Era meu sogro. O tom de sua voz, tão educado e medido, fez meu sangue ferver. Ele estava tentando consertar as coisas na família, mas, na verdade, queria que deixássemos esse assunto de minha sogra para trás. Ele começou com cautela, dizendo que esperava que eu estivesse bem. Seu tom era neutro, mas contido, como se estivesse tentando andar com cuidado em torno de algo delicado. Mal consegui conter minha frustração e respondi friamente que estava bem, antes de perguntar diretamente o que ele queria. Houve uma longa pausa. Pude ouvi-lo pigarrear, como se estivesse procurando a melhor forma de dizer o que viria a seguir. Então ele disse que queria se desculpar pelo comportamento de sua esposa. Admitiu que as coisas haviam saído do controle e disse que queria consertar a situação. Eu não estava muito satisfeita com aquela ligação, porque ele foi uma das pessoas que inicialmente apoiaram minha sogra, embora não tenha sido mais vocal. Ele também não compareceu ao casamento. Eu não ia me conter só porque estava falando com o marido da frágil anciã, mesmo que ele fosse um também, com apenas 2 anos a mais que ela. Ele esteve presente o tempo todo, assistindo enquanto sua esposa e filha me atormentavam, sem fazer absolutamente nada para impedi-las. Ele nunca interveio, nem quando sua esposa exigiu que sua preciosa filha vestisse branco no meu casamento, nem quando ela destruiu meu vestido, nem quando ela se dedicou a me humilhar em cada oportunidade. E agora, depois de tudo isso, ele estava me ligando para se desculpar, como se isso fosse resolver alguma coisa. Que ótimo! Vou levar essas desculpas ao banco para trocá-las por meus $8.000. Ele disse que entendia minha raiva, mas que estava disposto a oferecer uma solução. Disse que estava disposto a pagar $2.000 para compensar o vestido, mas apenas se eu concordasse em retirar as acusações contra sua esposa. Ele até admitiu que não era o valor total, mas sugeriu que era um gesto de boa vontade. Pediu que eu considerasse a oferta. Que ofertão! $2.000 por $8.000. Onde é que eu assino? Era tão ridículo que eu não sabia se ria ou continuava gritando. Respirei fundo tentando me acalmar, mas não funcionou. Eu disse a ele que não, que ficasse com seus $2.000 e os usasse para pagar o advogado, porque ele ia precisar, junto com todo o dinheiro que eles iriam gastar no processo que estávamos abrindo. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Por um momento, achei que ele desligaria ou tentaria me fazer outra oferta. Mas não. Ele disse que o melhor seria resolver isso de forma privada, sem mais escândalos, porque toda essa situação já estava prejudicando a reputação da família. E que no fim das contas não era tão importante assim um vestido. Se destruir um vestido de $8.000 não era importante, então ele que pagasse e resolvesse logo o assunto, não é? Ele falava como se estivesse frustrado, mas eu estava muito mais do que ele. Ele disse que só estava tentando ajudar, que queria fazer as pazes, que eu estava tornando tudo mais complicado do que precisava ser. Foi aí que perdi completamente a paciência. Eu disse a ele que ele não entendia nada, que ele e sua esposa não fizeram nada além de me rebaixar, menosprezar e destruir tudo que deveria ter sido um momento feliz na minha vida. E agora, depois de ter testemunhado como sua esposa me massacrou durante meses, ele realmente achava que $2.000 resolveriam tudo? Eu disse que ele deveria se envergonhar de si mesmo. Houve outro momento de silêncio. Então ele perguntou se eu realmente ia seguir adiante com as acusações, se eu realmente permitiria que isso destruísse a família. Eu respondi que sim, que era o que se fazia nesses casos. Ele murmurou algo mais, mas naquele ponto eu já não me importava. Desliguei antes que ele pudesse terminar a frase. Fiquei tremendo de raiva com o coração disparado no peito. Não foi como nos desenhos animados, onde o coração parece saltar para fora do corpo, mas foi quase isso. Eu simplesmente não podia acreditar que ele tinha me ligado para me dizer aquilo. Naquela noite, enquanto meu marido e eu estávamos sentados, contei a ele sobre a ligação. Ele percebeu que algo ainda estava me incomodando, então contei tudo. Ele me perguntou se o sogro realmente havia oferecido dinheiro. Quando confirmei, ele me abraçou forte e disse: "Você fez a coisa certa. Você se defendeu esse tempo todo e estou orgulhoso de você. Vamos seguir em frente com as acusações, não importa o que pensem." Naquele momento, soube que éramos mais fortes do que nunca. Atualização 4. O dia da audiência no Tribunal de Família chegou, e nos dias anteriores eu já podia sentir minha pressão subir. Não fazia ideia de como tudo se desenrolaria, mas sabia que tinha que seguir firme com isso. À medida que a data se aproximava, a tensão entre meus sogros e eu só aumentou. Meu sogro e minha sogra passaram semanas ligando e enviando mensagens, tentando me convencer a retirar as acusações, até chegaram a oferecer $3.000 para resolver a questão. Mas eu me mantive firme. Eu não ia permitir que eles se safassem dessa, não depois de tudo que me fizeram passar. Não depois de minha sogra ter destruído meu vestido de noiva por pura maldade. Não ia deixar essa se tornar mais uma daquelas histórias em que a vilã se livra das consequências. Quando entramos na sala do tribunal, meus sogros já estavam sentados.
Meu sogro exibia sua expressão habitual de rigidez e controle, enquanto minha sogra estava surpreendentemente tranquila, tranquila demais para alguém que estava prestes a enfrentar consequências graves. Isso me deixou nervosa, porque comecei a pensar se havia algo que eu não tinha previsto. A audiência foi presidida por uma juíza que parecia ter mais ou menos a idade da minha sogra, mas ela não era uma mulher frágil, não depois do que fez com minha sogra. As audiências começaram, e as primeiras palavras da juíza atingiram meus sogros em cheio, que até então pareciam muito confiantes. Ela explicou que o caso tratava de destruição de propriedade e danos emocionais, deixando claro que minha sogra havia destruído de forma intencional e maliciosa o meu vestido de noiva. Também destacou que o dano ia além do material, não se tratava apenas de um vestido arruinado, mas do impacto emocional e psicológico que suas ações haviam causado, e que ela não deixaria isso passar. O rosto da minha sogra ficou pálido em segundos, mas milagrosamente ela permaneceu em silêncio. Meu sogro, por outro lado, começou a ficar visivelmente nervoso. Quando chegou a minha vez, relatei tudo, coisas que vocês já sabem, mas dei bastante ênfase ao peso emocional que tudo isso teve para mim. E era verdade, mas eu queria que esse ponto tivesse ainda mais impacto no veredicto. Quando terminei, a juíza se voltou para meu sogro e lhe deu a oportunidade de falar. Ele tentou defender sua esposa, afirmando que tudo havia sido um mal-entendido. Disse que era só um vestido e que sua esposa estava estressada com a organização da cerimônia, que havia agido fora de si. Tentou minimizar a destruição, apresentando-a como um surto emocional, algo que poderia ser perdoado. Mas a juíza não engoliu essa desculpa. Ela o interrompeu e deixou claro que minimizar as ações da esposa dele era inaceitável. Explicou que as ações de minha sogra não foram fruto do estresse, mas sim de uma maldade premeditada. Pela primeira vez, a postura da minha sogra desmoronou. Ela parecia prestes a falar, mas a juíza ainda não tinha terminado. A juíza então se virou para meu sogro e deixou claro que sua tentativa de minimizar o ocorrido era vergonhosa. Lembrou que isso não era apenas um problema familiar que pudesse ser varrido para debaixo do tapete, mas sim uma questão legal com consequências reais. Após revisar todas as evidências, a juíza declarou que minha sogra havia destruído o vestido intencionalmente. Ela não viu remorso algum nas ações dela, tampouco uma razão válida que justificasse o que fez. Por isso, decidiu a meu favor. Meu coração batia forte enquanto a juíza continuava. Ela ordenou que meus sogros pagassem o valor total do vestido, $8.000. E além disso, considerando o impacto emocional que isso causou, determinou que era justo compensar os danos emocionais com $2.000 adicionais, elevando o valor total para $10.000. O rosto da minha sogra ficou ainda mais pálido. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Meu sogro, por outro lado, parecia prestes a explodir de raiva, mas a juíza ainda não havia terminado. Ela então se voltou para meu sogro e mencionou a tentativa dele de me subornar. Explicou que me oferecer dinheiro para que eu retirasse as acusações, e pior ainda, insistir nesse pedido até o dia da audiência. Era um ato inaceitável e até ilegal. Por isso, aplicou uma multa adicional de $2.000 por tentativa de suborno. Agora, o valor total que meus sogros deviam pagar era de $12.000. Ao sair da sala, vi minha cunhada num canto, evitando o olhar de todos com as mãos apertadas sobre o colo. Seu silêncio dizia tudo. Ela havia decidido se afastar de tudo aquilo, sem querer se envolver nas consequências das ações da mãe. Agora só resta que paguem para que tudo isso acabe de uma vez por todas. Edição, respondendo a algumas perguntas. Para quem perguntou sobre meu casamento, não, minha sogra não apareceu. Informamos a segurança e ela foi proibida de entrar. E sim, durante a audiência, minha sogra tentou alegar que havia pago pelas flores do casamento, mas a juíza rejeitou esse argumento imediatamente, dizendo que ela fez isso voluntariamente e que isso não tinha nada a ver com o caso. O casamento em si foi maravilhoso, mas sei que poderia ter sido muito mais feliz se não fosse por todo esse drama. E para quem perguntou se meus sogros podem evitar o pagamento, não. Se não cumprirem a ordem de pagamento, enfrentarão consequências legais ainda mais graves, incluindo a possibilidade de prisão. Atualização 5. Foram semanas interessantes com meus sogros. Todo mundo quer saber se eles finalmente pagaram, mas também tem perguntado se meu marido fez um teste de DNA com seu pai. Então, vou tentar responder todas essas perguntas aqui, para que esta seja a última parte da minha história e não fiquem pontas soltas. Não, meu marido não fez o teste de DNA. O pai dele estava presente naquela reunião, mas não disse nada quando meu marido sugeriu a ideia. A razão pela qual ele não fez é porque meu marido acha que seu pai é, em poucas palavras, um capacho. E se por acaso ele não for seu pai biológico, agora isso já não importa mais. Eles não estão em bons termos e não falamos com eles desde que o julgamento terminou, há várias semanas. Meu marido disse que se seu pai tem dúvidas, pode muito bem fazer o teste com a irmã dele. E sim, meus sogros pagaram, embora tenha demorado mais do que deveria. O prazo que o tribunal estipulou estava prestes a terminar e meus sogros ainda não haviam pago.
Finalmente, no último dia, informamos à polícia que não havíamos recebido o pagamento e eles foram prender minha sogra. Porém, meu sogro conseguiu o dinheiro no último momento e conseguiu libertá-la, mas não sem consequências. Eles tiveram que pagar uma multa adicional de $500 pelo atraso. Está claro que precisaram de um empurrão extra para cumprir a ordem, mas poderiam ter evitado essa multa se simplesmente tivessem pago no prazo e da forma correta. Há um ditado que diz algo como: a inteligência os persegue, mas eles correm mais rápido. O mais irônico de tudo é que minha cunhada continua calada. Foi ela quem provocou tudo isso e ainda assim, não disse uma única palavra. Por mim, está tudo bem, nem quero ouvi-la. Mas não deixa de ser engraçado que ela jogou os próprios pais debaixo do ônibus e depois se escondeu. História 2. 4 meses atrás, perdi minha esposa, com quem estive casado por 8 anos, para o câncer de pulmão. Meu enteado, Michael, tinha 11 anos quando o conheci. O pai dele havia falecido em um acidente de carro quando Michael tinha apenas 6 anos. E quando eu entrei na vida deles, ele ainda estava lidando com essa perda. Desde o primeiro dia, Michael deixou claro que não queria que eu estivesse por perto. Eu e minha esposa namoramos por cerca de 1 ano e meio antes de nos casarmos, mas esse tempo não amoleceu a postura dele em relação a mim. A situação se tornou ainda mais difícil por causa dos avós paternos de Michael, George e Patricia. Eles estavam muito presentes na vida de Michael desde a morte do filho deles. Eles deram um enorme suporte à minha esposa quando ela de repente se tornou mãe solteira, ajudando com os cuidados de Michael enquanto ela tentava estabilizar as finanças. Na época da morte do primeiro marido, minha esposa estava entre empregos e mesmo com o seguro de vida, a situação financeira da família foi gravemente afetada. Por conta desse histórico, minha esposa se sentia em dívida com George e Patricia. Eles tinham estado presentes para ela e Michael nos momentos mais difíceis de suas vidas, além de serem a última conexão de Michael com o pai. Portanto, afastá-los nunca foi uma opção, mesmo que eles claramente não gostassem de mim. Eles achavam que minha esposa havia seguido em frente rápido demais, apesar de ela ter esperado 4 anos após a morte do marido antes de começar a namorar novamente. A primeira vez que conheci George e Patricia foi em uma peça teatral na escola de Michael. Eu estendi a mão para George, mas ele olhou para ela e virou o rosto. Patricia me deu um aceno frio antes de se concentrar inteiramente em Michael. Minha esposa sussurrou um pedido de desculpas, mas eu disse a ela que estava tudo bem. Eu entendia os instintos protetores deles em relação ao neto. No entanto, esse comportamento deles continuou assim por anos. Depois que nos casamos, assumi todas as responsabilidades de um pai. Eu levava Michael para a escola, ajudava com os deveres de casa, participava dos jogos de futebol dele, preparava as refeições e fazia tudo o que um pai normalmente faz. Mas Michael raramente demonstrava qualquer sinal de gratidão. Frequentemente, ele me lembrava que eu não era seu pai de verdade, especialmente quando eu tentava impor regras na casa ou aplicar alguma disciplina. Lembro-me de um incidente específico, quando Michael tinha 13 anos. Ele ficou fora até depois do horário combinado com os amigos, e quando finalmente voltou para casa, eu disse a ele que ele estava de castigo durante o fim de semana. Ele jogou a mochila no chão e disse: "Você não pode me dar um castigo, você não é meu pai." Quando minha esposa ficou do meu lado, Michael saiu furioso para o quarto e ligou para os avós. 20 minutos depois, recebi uma ligação furiosa de George, dizendo que eu não tinha o direito de disciplinar o neto dele. Esses tipos de incidente aconteceram com frequência ao longo dos anos. Minha esposa sempre me apoiou, mas em muitos aspectos suas mãos estavam atadas. Ela não podia simplesmente afastar George e Patricia, que continuavam a minar meu relacionamento com Michael, dizendo a ele que eu estava tentando substituir o pai dele. Eu entendia que Michael estava passando por um momento difícil, tentando se adaptar às novas dinâmicas familiares enquanto ainda lidava com o luto pela perda do pai. Eu tentei ser paciente, mas conforme os anos passaram, a frieza dele em relação a mim não melhorou. Quando Michael tinha 15 anos, ele se recusou a ir conosco em uma viagem em família, preferindo ficar com os avós. Minha esposa ficou arrasada, mas não o forçou a ir. Durante aquela semana, enquanto estávamos fora, George e Patricia levaram Michael para visitar o túmulo do pai dele, depois, para todos os lugares favoritos do pai. Quando voltamos para casa, Michael estava ainda mais distante do que antes. Quando ele entrou no ensino médio, as coisas se estabilizaram em um padrão de tolerância mútua. Ele deixou de ser abertamente hostil, mas permaneceu distante e formal. Passava mais tempo com os amigos do que em casa, o que reduziu nossos conflitos.
Eu continuei cumprindo minhas obrigações paternas sem esperar muito em troca, aceitando que esse poderia ser o melhor que nosso relacionamento poderia alcançar. Desenvolvemos uma rotina não verbal. Eu preparava o jantar, Michael comia rapidamente e se retirava para o quarto. Nos finais de semana, ele saía cedo e voltava tarde. Raramente tínhamos conversas que iam além do básico. Minha esposa tentava repetidamente estreitar os laços entre nós, organizando atividades ou jantares em família, mas esses esforços geralmente terminavam com Michael inventando uma desculpa para sair mais cedo ou simplesmente não participando. 3 anos atrás, minha esposa foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 3. O diagnóstico virou nossas vidas de cabeça para baixo. No primeiro ano, ela conseguiu continuar trabalhando enquanto fazia o tratamento, mas eventualmente sua condição se deteriorou a ponto de ela precisar parar de trabalhar. Eu me tornei o único responsável pelas finanças e pelos cuidados médicos dela. No dia em que recebemos o diagnóstico, Michael realmente ficou na mesma sala que eu por mais de 3 horas enquanto processávamos a notícia. Não houve conversa, mas, pela primeira vez, compartilhamos um espaço sem tensão. No entanto, aquele momento de união durou pouco, pois logo Michael voltou ao seu padrão habitual de afastamento. Tínhamos algumas economias e nosso seguro de saúde cobria a maior parte dos custos do tratamento, mas ainda assim havia despesas significativas que precisavam ser pagas. Além disso, Michael estava se preparando para a faculdade. Apesar de nossa situação financeira, ele insistiu em frequentar uma universidade cara do outro lado do país, em vez da universidade estadual onde havia conseguido uma bolsa parcial. Quando minha esposa tentou explicar nossas limitações financeiras, Michael a acusou de não se importar com o futuro dele. A discussão deixou minha esposa exausta e em prantos. O tratamento dela estava particularmente agressivo naquele mês e ela não tinha forças para lidar com conflitos. Ver o sofrimento dela foi insuportável. Como minha esposa estava muito debilitada para lidar com essa situação, eu chamei Michael para conversar e fiz uma proposta. Eu cobriria as despesas com a faculdade e a moradia dele, se ele prometesse não causar nenhum tipo de estresse para a mãe. Ele poderia estudar onde quisesse, desde que mantivesse a paz em casa. Michael aceitou imediatamente. Ele ainda foi além e pediu um apartamento fora do campus em vez da opção mais econômica de viver no alojamento estudantil. Ele alegou que os dormitórios eram muito barulhentos para estudar, embora mais tarde eu tenha descoberto pelas redes sociais que ele costumava organizar festas regularmente. Após alguma discussão, acabei cedendo, principalmente porque eu não tinha mais energia para discutir. Para sua justiça, Michael manteve sua promessa e foi genuinamente gentil com a mãe durante os últimos anos de vida dela. Se isso acontecia por causa do nosso acordo ou porque ele realmente se importava com o conforto da mãe, isso não importava para mim. Ver minha esposa feliz em seus últimos dias era tudo o que importava. Durante suas visitas à casa, Michael passava horas sentado com a mãe, assistindo aos programas favoritos dela ou simplesmente conversando. Ele trazia pequenos presentes da faculdade e mostrava fotos para compartilhar sua vida por lá. Esses momentos davam à minha esposa uma enorme alegria. Quando ela estava fraca demais para sair da cama, ele levava seu laptop para o quarto e mostrava a ela visitas virtuais a museus que ela sempre quis conhecer. Minha esposa nunca soube do nosso acordo. Para ela, eram George e Patrícia que estavam pagando os estudos de Michael. Eu nunca corrigi esse mal-entendido porque não queria causar a ela nenhum estresse adicional. Ela faleceu acreditando que Michael e eu havíamos melhorado nosso relacionamento de forma natural. À medida que a condição da minha esposa piorava, tirei uma licença do trabalho para cuidar dela em tempo integral. As contas médicas continuavam aumentando, e precisei recorrer às nossas economias para a aposentadoria. A mensalidade da faculdade de Michael e o aluguel do apartamento dele eram encargos financeiros adicionais, mas nunca mencionei isso à minha esposa. Ela já tinha preocupações demais. Michael voltou para casa quando a saúde da mãe piorou drasticamente. Durante toda a semana que antecedeu sua morte, ele me evitou na maior parte do tempo, o que já era nosso padrão habitual de interação. Ele ficava com a mãe enquanto eu preparava as refeições ou administrava os medicamentos. Depois saía do quarto sempre que eu entrava. Mantivemos essa dança de evasão, mesmo enquanto ambos observávamos a pessoa que amávamos se apagar lentamente. No dia anterior ao funeral, algo inesperado aconteceu. Michael se aproximou de mim na cozinha, onde eu estava fazendo ligações para os convidados do velório. Ele ficou parado de forma hesitante por um momento, antes de dizer, obrigado por cuidar dela. Em seguida, ele desabou em lágrimas e me abraçou.
Eu já estava lutando para lidar com meu próprio luto, e aquela demonstração repentina de emoção me pegou desprevenido. Eu o abracei de volta e nós choramos juntos. Naquele momento, os anos de tensão pareciam ter se dissolvido em nossa dor compartilhada. Após esse incidente, a atitude de Michael em relação a mim mudou drasticamente. Ele ajudou nos preparativos do funeral e ficou ao meu lado durante toda a cerimônia, algo que eu jamais esperei dele. No dia seguinte, ele se desculpou pelo comportamento do passado, reconhecendo que havia sido injusto comigo. Explicou que, durante todos esses anos, ele teve medo de perder sua conexão com o pai e direcionou essa raiva para mim. Ele também admitiu que seu comportamento havia piorado recentemente porque estava apavorado com a possibilidade de se tornar órfão e perder seu segundo pai. Ele disse que havia me tratado com frieza e exigido apoio financeiro porque isso era mais fácil do que confrontar seus próprios medos. Eu disse que entendia e sugere que, a partir dali, poderíamos tentar construir uma relação melhor. Expliquei que eu nunca quis substituir o pai dele, mas que esperava que ao menos pudéssemos ser amigos. A partir daquele dia, o comportamento de Michael comigo melhorou significativamente. Ele ficou comigo por 3 semanas após o funeral, antes de voltar para a universidade, e durante esse tempo tivemos algumas conversas agradáveis. Ele ajudou em casa sem que eu precisasse pedir e até preparou o jantar 2 vezes, algo que ele nunca havia feito antes. Mesmo depois de retornar para a faculdade, ele passou a ligar com frequência e voltava para casa a cada 2 ou 3 semanas para visitar. Durante essas visitas, costumávamos sair para passear de carro ou assistir a jogos juntos. Ele começou a perguntar sobre meu trabalho e compartilhar detalhes sobre suas aulas. Não éramos exatamente próximos, mas, comparado ao nosso relacionamento anterior, isso foi uma melhora significativa. Eu acreditava que finalmente estávamos desenvolvendo a relação que eu sempre havia desejado. Até a semana passada, quando descobri algo perturbador. Durante uma de suas visitas, enquanto Michael estava no banho, fui até o quarto dele para pegar um carregador de celular emprestado. Uma folha de papel dobrada estava parcialmente visível, saindo de sua mochila. Reconheci imediatamente a caligrafia da minha esposa, apesar dos traços trêmulos que caracterizavam sua escrita nos últimos meses de vida. Eu sabia que não deveria ter lido aquela carta, mas não consegui resistir. A carta estava amassada e desgastada, como se tivesse sido lida muitas vezes. Nela, minha esposa expressava o quanto estava feliz por Michael finalmente ter aceitado sua condição e por estar passando tempo de qualidade com ela. O primeiro parágrafo se concentrava no relacionamento deles, mas o segundo parágrafo me deixou enojado. Minha esposa havia escrito que Michael deveria tentar melhorar o relacionamento comigo depois que ela partisse. Ela mencionava que, desde que sua saúde havia piorado a ponto de não conseguir mais trabalhar, nós estávamos enfrentando dificuldades financeiras. Acrescentou que, embora George e Patrícia pudessem ajudar Michael por um tempo, eles não estariam por perto para sempre. Ela sugeriu que construir uma relação comigo seria do interesse dele, já que eu era uma pessoa de bom coração e cuidaria dele. Ela o aconselhou a não romper laços com a única figura paterna que lhe restaria. O que mais me perturbou não foi o conteúdo da carta, mas sim o fato de que todo o segundo parágrafo, que falava sobre mim, estava rabiscado com traços furiosos de caneta. O papel estava rasgado em alguns pontos, onde a caneta havia sido pressionada com força demais, sugerindo que Michael havia reagido com intensa raiva a essa parte da carta. Havia até pequenos furos no papel, onde a caneta havia perfurado completamente. Quando Michael saiu do banho, eu o confrontei sobre a carta. Ele parou na porta do quarto, com uma expressão de choque se espalhando pelo rosto ao ver o papel em minhas mãos. Por um momento, ele não disse nada. "Onde você encontrou isso?" ele finalmente perguntou. "Estava saindo da sua mochila." "Reconheci a caligrafia da sua mãe", respondi. Michael se sentou na beira da cama, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Ele explicou que, quando o advogado da mãe havia entregue a carta a ele logo após sua morte, ele ficou muito chateado com a sugestão de que ele deveria fazer as pazes comigo por motivos financeiros. A ideia de que seu relacionamento comigo deveria ser motivado por interesses práticos, em vez de afeto genuíno, havia o deixado furioso. No entanto, depois de refletir, ele sentia que sua mãe estava tentando forçá-lo a aceitar alguém que ele ainda não estava pronto para considerar parte da família. Michael confessou que, na época, a ideia de me ver como uma figura paterna parecia uma traição à memória do pai dele. No entanto, ele disse que, com o tempo, percebeu que sua mãe estava certa, não por causa de dinheiro, mas porque ele finalmente reconheceu que eu sempre estive presente, mesmo quando ele dificultava isso.
Michael explicou que, inicialmente, sua mudança de comportamento foi, de fato, motivada pelo desejo de seguir os desejos da mãe, mas que, com o tempo, ele começou a desenvolver um carinho genuíno por mim. Ele implorou para que eu não interpretasse o parágrafo rabiscado como um reflexo dos sentimentos atuais dele, alegando que aqueles traços de raiva foram feitos durante uma reação impulsiva e que sua perspectiva havia mudado desde então. Eu olhei para o rosto dele, tentando perceber se ele estava sendo sincero. Depois de anos de frieza, seguidos por uma mudança repentina que coincidiu com uma possível necessidade financeira, foi difícil para mim confiar plenamente em suas palavras. Eu disse a Michael que precisava de tempo para processar aquela informação e pedi que ele ficasse com seus avós até o dia do seu voo de volta à universidade. No dia seguinte, ele protestou, chorando e insistindo que seu afeto agora era genuíno, mas eu mantive minha posição e reforcei que precisava de espaço. Ele continuou tentando me convencer, me seguindo de cômodo em cômodo, até que eu finalmente repeti meu pedido com firmeza. Relutante, ele arrumou suas coisas e partiu. Após 2 dias refletindo sobre a situação, pensei em uma maneira de testar se a nova atitude de Michael era realmente sincera ou apenas motivada por interesses financeiros. Enviei uma mensagem para ele dizendo que estava disposto a deixar o passado para trás, mas que, a partir daquele momento, ele precisaria encontrar uma forma de arcar com suas despesas na faculdade e com os custos de moradia. Com apenas 2 anos de universidade restantes, isso não era um pedido irracional. Muitos estudantes trabalham ou contratam empréstimos para financiar seus estudos. O que Michael não sabia era que minha esposa e eu havíamos feito um testamento conjunto que só seria revelado após a morte de ambos. Ao contrário do que minha esposa havia insinuado na carta, nós havíamos reservado uma quantia específica para o futuro de Michael, além de algumas joias da família. Eu também o havia incluído na minha parte da herança, já que não tenho familiares próximos para quem deixar meus bens. Mas Michael não sabia de nada disso. A resposta dele à minha mensagem foi imediata e insistente. Em poucos minutos, ele me ligou, mas eu deixei a chamada ir para a caixa postal. Depois, ele enviou uma enxurrada de mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Ao longo da semana seguinte, ele mandou centenas de mensagens implorando para que eu reconsiderasse. Ele alegava que realmente não se importava com o dinheiro, mas que estava muito sobrecarregado pelo luto para lidar com o estresse adicional da independência financeira. Por favor, não faça isso, dizia uma mensagem. Eu não consigo lidar com a perda da mamãe e com isso ao mesmo tempo. Eu preciso do seu apoio agora. Outra mensagem dizia, eu sei que fui horrível com você durante anos, mas estou tentando consertar as coisas. Por favor, não puxe o tapete debaixo dos meus pés agora. O volume e o desespero das mensagens me fizeram questionar se eu estava sendo muito duro. Será que esse teste não passava de uma forma disfarçada de punição pelos anos de rejeição? Eu comecei a me perguntar se minha atitude era justa ou apenas manipuladora. Eu também estava lidando com meu próprio luto e essa situação só estava aumentando o meu fardo. Durante vários dias, não respondi às mensagens dele, incerto sobre como prosseguir. Após conversar com alguns amigos de confiança, decidi manter minha posição. Se Michael realmente desejava um relacionamento comigo, ele entenderia por que eu estava desconfiado. Um amigo apontou que, mesmo que a mudança de Michael tivesse sido inicialmente motivada por interesses financeiros, o fato de ele estar agora desesperado poderia indicar que ele realmente valorizava o vínculo que havíamos começado a construir, independentemente de como esse vínculo havia começado. Enviei uma mensagem para ele explicando que, embora eu lamentasse a situação, minha decisão era definitiva. Eu ofereci apoio emocional, mas reforcei que, financeiramente, ele precisaria se tornar independente. Deixei claro que, se ele aceitasse esses termos, poderíamos continuar a construir nossa relação. Se não aceitasse, isso me diria tudo o que eu precisava saber. 7 dias se passaram sem resposta. Michael estava programado para visitar naquele fim de semana e, normalmente, eu compraria suas passagens de avião. Dessa vez, não comprei. Eu me perguntava se ele ainda viria, agora que o apoio financeiro não era mais um incentivo. Para minha surpresa, Michael chegou naquele fim de semana, tendo comprado a própria passagem. Quando abri a porta, ele imediatamente me abraçou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A emoção crua daquele momento me abalou também, lembrando-me de que, apesar do nosso histórico complicado, ambos estávamos lidando com a perda da mesma pessoa. Suas roupas estavam amassadas, como se ele tivesse feito as malas às pressas, e havia olheiras profundas sob seus olhos. Ele parecia exausto. Eu o convidei para entrar e tivemos uma conversa honesta.
Ele reconheceu que minhas suspeitas eram razoáveis, dado nosso histórico e a reação dele à carta. Ele admitiu que, ao ver o parágrafo sobre mim, havia ficado com raiva porque sentia que sua mãe estava tentando forçá-lo a aceitar alguém que ele ainda não estava preparado para considerar como família. Entretanto, ao longo do tempo, ele percebeu que sua mãe estava certa, não porque ele precisava de dinheiro, mas porque finalmente reconheceu que eu sempre estive presente. Mesmo quando ele fazia de tudo para me afastar. Parecia que sua mãe estava tentando forçá-lo a se aproximar de mim por razões práticas, e não emocionais. No entanto, depois de refletir sobre a situação nos últimos 7 dias, ele percebeu que o que eu estava pedindo não era algo irracional. Ele me disse que estava grato por eu ter conseguido perdoá-lo, mesmo depois de todos os anos em que ele havia me tratado mal. Embora a perspectiva de se tornar financeiramente independente fosse assustadora, ele entendeu que isso era necessário para que ambos pudéssemos seguir em frente com uma página limpa. Foi então que revelei a Michael que, ao contrário do que sua mãe havia sugerido, havia dinheiro reservado para ele em nosso testamento. Eu me ofereci para ajudá-lo a acessar parte desses fundos até que ele encontrasse um emprego. Para minha surpresa, ele recusou. Ele insistiu que queria fazer isso por conta própria, dizendo que precisava provar a si mesmo, e a mim, que sua mudança de atitude era genuína. Eu sempre fui dependente dos outros, ele disse. Primeiro da mamãe, depois de você e dos meus avós. Talvez seja a hora de eu aprender a me sustentar sozinho. Eu respeitei sua decisão e passamos o resto do fim de semana planejando sua busca por emprego. Pela primeira vez, senti orgulho dele, um orgulho que não estava ofuscado por sentimentos de obrigação ou dever. 3 dias depois, recebi uma ligação furiosa de George e Patrícia. Eles me criticaram por ter cortado o apoio financeiro de Michael e por forçá-lo a trabalhar durante a faculdade. Tentei explicar que essa decisão havia sido mútua e que eu até havia me oferecido para ajudá-lo com o dinheiro que sua mãe havia deixado para ele, mas eles se recusaram a ouvir. Acusaram-me de ser egoísta e de estar guardando todo o dinheiro para mim. Você só estava esperando uma oportunidade para abandoná-lo, George gritou pelo telefone. Você nunca quis ele por perto, Patrícia acrescentou. Sua mãe ficaria envergonhada de você, ela continuou. Depois de tudo que nossa família passou, é assim que você trata o filho dela. Depois que se recusaram a me deixar explicar, desliguei e bloqueei seus números. Em seguida, liguei para Michael para entender o que havia acontecido. Ele explicou que havia mencionado casualmente aos avós que estava procurando um emprego porque havia decidido se tornar financeiramente independente. Eles haviam se oferecido para aumentar a mesada dele, mas ele recusou, dizendo que essa era uma decisão que ele precisava tomar por conta própria. George e Patrícia imediatamente assumiram que eu o havia forçado a isso e começaram a exigir que eu continuasse apoiando Michael como havia feito nos últimos 2 anos. Eu disse a Michael que não sentia que devia qualquer explicação aos seus avós. Aquilo era uma questão entre nós dois, e se ele estava confortável com nosso acordo, a opinião deles não tinha importância para mim. Michael pediu desculpas pelo mal-entendido e se ofereceu para conversar com os avós, mas eu sugeri que ele se concentrasse nos estudos e na busca por um emprego. A reação deles, embora desagradável, trouxe um benefício inesperado. Eu não sentia mais que precisava manter contato com eles. Quanto ao meu relacionamento com Michael, ele finalmente estava evoluindo para algo genuíno, construído com base no respeito mútuo e não na obrigação ou na dependência financeira. No entanto, ainda me pergunto se fui injusto ao testar a lealdade do meu enteado depois de encontrar aquela carta perturbadora. Já se passaram 3 semanas desde minha última postagem. Durante esse tempo, conversei com meu irmão e com um terapeuta sobre a situação, o que me ajudou a processar meus sentimentos em relação a tudo isso. Meu irmão apontou algo que eu não havia considerado, que, ao incentivar Michael a buscar independência, eu poderia, na verdade, estar oferecendo a ele o melhor presente possível, a autossuficiência. Já meu terapeuta me ajudou a lidar com meu próprio luto e culpa, lembrando-me que estabelecer limites não é o mesmo que abandono. Michael voltou para visitar 2 vezes desde então. Durante sua primeira visita, ele trouxe a notícia de que havia conseguido um emprego de meio período. O salário não é alto, mas cobre algumas de suas despesas diárias. Ele também se candidatou a uma vaga de orientador residencial, Resident Advisor, para o próximo semestre, o que garantiria moradia gratuita e uma pequena bolsa auxílio. Passamos aquele fim de semana analisando juntos o orçamento dele. Mesmo com um novo emprego, ele ainda estava com dificuldades para cobrir as mensalidades da faculdade. Eu o lembrei sobre o dinheiro que sua mãe havia reservado para ele, mas, mais uma vez, ele recusou. Em vez disso,
Disse que havia se candidatado a mais bolsas de estudo e estava considerando fazer um empréstimo estudantil para cobrir o restante. Sua determinação em lidar com essa situação sozinho continua a me surpreender. Durante sua segunda visita, Michael trouxe uma pasta contendo todas as inscrições para bolsas de estudo que havia enviado, eram quase 20. Cada uma delas exigia redações e cartas de recomendação. Ele havia organizado tudo meticulosamente, com planilhas detalhando prazos e requisitos. Esse nível de responsabilidade era algo que eu nunca havia visto nele antes. O que mais me surpreendeu foi a reação de Michael ao comportamento dos avós. Depois de descobrir o que eles estavam fazendo, ele chamou diretamente e lhes disse, de forma clara, para pararem de interferir. Segundo Michael, a conversa não terminou bem. Eles o acusaram de ter sido manipulado por mim e ameaçaram cortar a mesada dele se ele não voltasse à razão. Michael respondeu dizendo que eles poderiam ficar com o dinheiro, o que reforçou ainda mais minha crença de que sua mudança de comportamento é genuína. Mais tarde, Michael me disse que enfrentar seus avós era algo que ele deveria ter feito anos atrás, especialmente quando eles estavam minando meu relacionamento com sua mãe. Eles sempre me fizeram sentir que eu tinha que escolher entre você e a memória do meu pai, ele admitiu durante nossa conversa. Eu nunca percebi o quão injusto isso era até agora.